Você já comprou algum pacote de viagem ou algum título de clube ou alguma coisa? Ficou empolgado com a apresentação? Depois que você assinou, fechou o contrato, você foi olhar para alguns detalhes e você diz: rapaz, não me falaram sobre isso. Não me contaram todas as coisas. Já passou por isso? Eu já vi gente que comprou curso para o ano todo e ele não tinha nenhuma chance de desistir. Maior dificuldade. Por quê? Não falaram tudo. Você tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Se você for como eu, detesta ler contratos. Porque são grandes, letras pequenas, cheias de detalhes, e você pressupõe que a outra pessoa não está te ludibriando. Só que nem sempre são ditas todas as coisas. Depois você vai ter prejuízo, que para você desfazer, você vai ter que pagar multa ou alguma coisa, fazer empréstimo, ou vai ficar a situação terrível. Pensando na Bíblia, teve um tempo que desenvolveu uma teologia de que quando você prega o Evangelho, não diz tudo, não fala sobre as exigências do discipulado, do seguir a Cristo. Primeiro você fala das coisas boas, das vantagens, dos benefícios. Depois a gente vai mostrando as implicações. Aí a pessoa já está dentro, ela não vai ter como desistir. Só que isso nem de longe se parece com a essência das Escrituras. Jesus Cristo fez sempre questão de dizer para as pessoas que queriam segui-lo das implicações daquilo. Ele nunca escondeu. Certa vez ele estava indo com os discípulos para Jerusalém e ainda passando por Samaria, e aí um camarada no meio do caminho disse: mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Aí Jesus disse: ok. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas esse que você está querendo seguir, não tem nem onde reclinar a cabeça. É isso mesmo? Você quer seguir um líder que não é reconhecido? Você quer seguir alguém que não é honrado na sua própria terra? Ou seja, nunca escondeu as implicações. A Bíblia não esconde as exigências para seguir a Cristo. Agora, quais são essas exigências? O texto que nós vamos ler hoje vai nos informar sobre 3 exigências para seguir Jesus Cristo. Esse texto traz exatamente essa lição fundamental com relação à natureza do reino de Deus. O custo que há para seguir Jesus. Marcos 8, 27 até o versículo 33, a gente encontra exatamente essa afirmação. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse:
arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só. Então Jesus começava uma nova série de ensino, e essa nova série fala sobre a morte dele. Ele está junto com o seu grupo de discípulos, e ele primeiro quer saber o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Quem elas dizem que eu sou? E eles levantaram algumas questões. Olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é um dos profetas, Elias. E Jesus não estica a conversa, os comentários, olha para eles e pergunta: e vocês? O que vocês acham? O que vocês entendem a meu respeito? E Pedro diz: claro, tu és o Cristo, o enviado, tu és o Messias, aquele que foi pensado, tu és o Deus que se fez homem. Aparentemente ele tinha toda essa informação. E aí então Jesus diz: pois bem, se vocês entendem que eu sou o Cristo, deixa eu dizer algo a respeito da minha missão. Daqui para frente, eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou ter algumas dificuldades e eu vou até a cruz. Aí daqui a pouco Pedro chama Jesus do lado e reprova o que ele está ensinando. Pedro diz: tu não podes dizer isso. Tu és o Messias. Tu és aquele que veio restaurar o reino. Tu és o nosso libertador político na mente dele. Tu não podes morrer. Não podes ficar dizendo uma coisa dessa. Não é isso que vai acontecer. E Jesus, percebendo o que estava por trás, ele diz: arreda-te, Satanás. E a gente pensa que isso é muita dureza da parte de Jesus. Mas porque o pensamento do diabo, o tempo todo, era evitar a cruz. Porque a cruz significa derrota. A cruz significava que o pecado não mais reinaria sobre as pessoas. Que não existiria condenação, mas que o perdão dos pecados aconteceria. E o diabo nunca quis isso. E começa desde o início da história da humanidade. Adão e Eva, Deus os criou livres. E eles poderiam comer de todos os frutos do jardim onde eles viviam. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Era o limite, era o teste. Foram enganados pela serpente, Satanás, e desobedeceram a Deus. Foram punidos. Mas Deus disse à mulher que o descendente da mulher, o teu descendente, viria. Mas diz também que Satanás iria persegui-lo no calcanhar. E essa perseguição começou ali. Mas o descendente iria dar um golpe certeiro na cabeça de Satanás. É o golpe da cruz. A cruz. Satanás não queria que isso acontecesse. E aí, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E ela por algum momento pensou que eventualmente um daqueles filhos fosse aquele que ela tinha sido prometido. Mas veio a decepção. Abel matou Caim. Talvez Satanás também pensasse isso. Mais tarde, Deus vai levantar a nação de Israel através de Abraão, e essa nação vai viver anos no Egito. Levantou-se um faraó que quis eliminar todos os judeus, porque pensou ele ser a forma de eliminar o Messias. E toda a história do Antigo Testamento foi uma história de perseguição. Cativeiro na Babilônia. Nos dias de Cristo, Herodes o Grande
quando ele ouviu dos magos que Jesus tinha nascido o rei dos judeus, ficou perturbado e disse para os homens: olha, quando vocês o encontrar, me avisa onde ele está para que eu possa adorá-lo também. Eles não vieram por divina revelação. Aí Herodes teve uma ideia maligna: vou eliminar meninos de até 2 anos e eu vou eliminar o Cristo. Deus o levou para o Egito. Depois da morte de Herodes, o trouxe. Satanás querendo evitar a cruz. Depois que Jesus foi batizado, João Batista o apresentou ao mundo o Senhor Jesus. E o que aconteceu? Foi tentado pelo diabo, foi tentado no deserto, ficou sendo provado. Satanás ofereceu o reino para Jesus. Satanás ofereceu o mundo e a proposta dele: se tu me adorares. Porque ele sabia que se Jesus fosse à cruz, seria derrota. E Jesus disse: está escrito. E Satanás fugiu. Satanás nunca quis a cruz. Essa reação de Jesus mostra que Pedro, embora tenha dito tu és o Cristo, ele não tinha compreendido completamente. E se Jesus esticasse mais essa conversa com Pedro, talvez Pedro fizesse até algumas sugestões para Jesus. Sugestão de algum atalho. A cruz é muito sangrenta, é muita dor, é muita humilhação. Porque olha, Pedro diz que tu és o Cristo, digno de adoração. Mas a cruz foi o meio mais cruel. Porque quem era crucificado era alguém, era um criminoso vil demais. E para a cabeça de Pedro, um Senhor crucificado era muita vergonha. Era inadmissível o desígnio do Senhor. Mas Jesus diz: olha, você precisa saber qual é a minha missão e você tem que se adaptar a ela. E não eu me adaptar ao que você pensa que eu sou ou o que eu devo fazer. Tinha ali uma necessidade de reavaliação. Não é? A resposta de Pedro foi muito certeira: tu és o Cristo. Mas ele ainda não compreendia totalmente a respeito de quem é Jesus. E o texto diz, que é interessante observar, que Jesus, versículo 32, e isto ele expunha claramente. Não tinha essa de esconder. Não tinha essa de camuflar, de amenizar. Não, ele foi claro. Ele foi muito objetivo ali com os discípulos em relação à missão dele. E era necessário que ele morresse. Mas a visão que eles tinham de Jesus não encaixava aqui. Então muitas pessoas, às vezes, querem seguir Jesus, mas elas têm uma ideia de Jesus. E o Jesus que elas querem é um Jesus que se encaixe na ideia que elas têm. Jesus não se submete a isso. Jesus não se sujeita a isso. Quem tem que se submeter é aquele que está se propondo a segui-lo, e não o contrário. Você não deve chegar a Jesus com ideias pré-concebidas a respeito de Jesus. Você deve olhar para as Escrituras, aquela cegueira que Jesus falou no texto anterior, precisa ser tirada, para que você possa contemplar quem é Jesus e se adaptar
se submeter àquilo que ele está propondo realizar, e não àquilo que você quer. Então Pedro achou inadmissível algum tipo de sofrimento para o Messias. Mas ele não tinha lido Isaías 53, mas ele está muito mais preocupado com um reino terreno, político, do que um reino espiritual do Senhor Jesus. O que você precisa saber sobre Jesus? Que ele é Deus, eterno, que se fez homem num determinado momento da história. Esse mês comemora-se o nascimento de Jesus. E a gente sabe que não é a data precisa, exata. E isso não é significativo nesse momento. Mas a ideia de celebrar o nascimento de Jesus. Mas não pode parar aí. Porque se ele tivesse nascido e não passado pela paixão, passado pela cruz, ele teria sido derrotado. A Páscoa, a ressurreição, vai mostrar a vitória de Jesus sobre o pecado. Mas até então, os discípulos desconheciam isso. E eles estavam preocupados muito mais com um rei político, um poder que os libertasse do Império Romano. A mãe de Tiago e João, por exemplo, vai pedir para Jesus, no capítulo 10 de Marcos, para que quando Jesus estivesse no reino estabelecido, um sentasse à direita e o outro assentasse à esquerda de Jesus. Por quê? Uma visão política do reino de Deus. O reino de Deus começa nos corações humanos. Começa espiritualmente. As pessoas reconhecendo que são pecadoras, reconhecendo que Jesus Cristo, sendo Deus eterno, se fez homem e morreu na cruz do Calvário como substituto no lugar delas, para que elas pudessem ser salvas pela fé em Cristo. O reino de Jesus é espiritual inicialmente. Então muitas vezes as pessoas vêm para Jesus querendo que ele resolva uma questão familiar. Eu tenho um problema na minha família. Ou um problema de frustração financeira. Eu queria que Jesus me ensinasse aí como eu posso ganhar dinheiro. Como eu posso ficar próximo, como eu posso ser rico. Às vezes alguém está com uma luta no casamento, eu quero resolver essa questão. Ou um problema de saúde. Estas coisas podem até quebrantar o nosso coração para buscarmos o Senhor Jesus. Mas nós temos que entender que quem nós iremos encontrar é Deus que se fez homem, que passou pela cruz, nos substituindo, recebendo no próprio corpo a punição que era nossa, para que nós pudéssemos ser salvos. E me adaptar a isso. E seguir Jesus não é fácil. Se o líder, o Messias, passou por sofrimento, não é difícil imaginar que os seguidores de Jesus passariam também por sofrimento. O sofrimento não é uma coisa alheia aos cristãos. Faz parte da experiência do cristão. No mundo tereis aflições. Não foi assim que Jesus Cristo disse? Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós gostaríamos muito de termos a glória sem ter que passar pelo sofrimento. Mas no reino de Deus, o sofrimento antecede a glória. Antes do Filho ser glorificado, ele vai ser crucificado. Então você quer seguir Jesus? Você precisa entender que a missão de Jesus foi a cruz. E você tem que se adaptar a isso, a essa missão. Você tem que entender que só tem um caminho para você ser salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas eu faço parte de uma igreja muito boa. A sua igreja não salva você. Mas eu sou uma pessoa generosa, caridosa. Nunca matei, nunca roubei. Não sou perfeito. A sua moral não salva você.
Ah, mas eu participei dos ritos da igreja, dos rituais, batismo, ceia, etc. Isso não dá salvação para você. Salvação é Jesus crucificado e ressuscitado. Não tem outro meio. Você pode até andar com Jesus, perto de Jesus, e ainda assim não ser salvo. Os discípulos ainda não são salvos aqui. Eles ainda estão lutando com o entendimento que eles tinham distorcido a respeito de Jesus. Foi preciso que ele ensinasse claramente. Não deixou nenhuma dúvida. Qualquer criança pode entender isso aqui. Quando ele diz, olha, é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto. Claro, não deixou nenhuma dúvida. E Pedro entendeu. Mas ele não gostou. Ele disse, peraí. Vamos melhorar esse discurso. Vamos melhorar essa fala, Jesus. Não está legal. O senhor está falando de uma coisa que não é o que nós estamos pensando. Mas o discípulo não vem com a cabeça pronta para Jesus encaixar. Pessoas que vêm para Jesus com tudo arrumadinho e querendo que Jesus se encaixe aqui, não dá certo. Não é assim. Jesus não vai se adaptar ao que você pensa a respeito dele. Jesus é Deus que se fez homem. É o Criador e sustentador do universo. É o Senhor e Rei. Você deve se adaptar a ele. Uma segunda exigência. O discípulo precisa entender as condições do discipulado e se sujeitar a elas. Versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, percebe que agora que Jesus está com os discípulos, agora ele amplia, fala com a multidão. Ele diz, verso 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus vai falar de mais implicações a respeito do segui-lo, especialmente da cruz. As implicações diretas para aqueles que se propõem a segui-lo. Jesus, fazendo isso, ele revela as condições para o discipulado, para o ser discípulo de Jesus. E ele diz, olha, se alguém quer seguir a mim, não é? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. A si mesmo se negue. Ele queria que os discípulos, nesse ponto, entendessem que o caminho do discipulado era exatamente esvaziar-se. Era o ato de negar a si mesmo. É dizer não a si próprio. É sujeitar-se àquele que foi morto, mas que ressuscitou. Portanto, eles deveriam estar prontos para negar a si mesmo, exatamente como ele fizera ao descer dos céus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele clareia exatamente esse ato de Jesus. Ele diz assim, sobre Jesus: pois ele, subsistindo em forma de Deus, na essência de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus que se fez homem, mas ele não exigiu, ele submeteu a humanidade dele. E ele submeteu ao sofrimento. Como Deus, ele não poderia. Ou pelo menos se ele quisesse, ele poderia evitar. Mas ele escolheu.
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não disse: olha, eu sou Deus, eu não aceito o sofrimento. Eu sou o Criador e sustentador do universo, eu não vou me sujeitar ao sofrimento. Não. Ele se esvaziou. Ele aceitou, assumiu essa missão, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele é Deus eterno, mas ele se tornou homem. Isso foi humilhante. Deus é perfeito em si, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma limitação. E Jesus, como humano, sentiu fome, cansaço, sono, dor. Muita dor. Mas por que ele fez isso? Porque ele decidiu, juntamente com o Pai e com o Filho, que ele iria cumprir essa missão. Veio fazer a vontade daquele que o enviou. E ele foi obediente até a morte. E Paulo diz, e morte de cruz, não foi qualquer morte. Não foi morte súbita. Foi morte sangrenta, humilhante. Foi morte horrível. Sem nenhum merecimento. Não foi porque ele fez alguma coisa errada. Não. Mas por causa da missão. E agora Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês precisam negar-se a si mesmo. Significa completa submissão ao senhorio de Cristo. Significa que eu não tenho mais autoridade sobre mim mesmo. Significa que a minha vontade não prevalece sobre a vontade de Deus. Significa que eu sou servo e Ele é o Senhor. Negar-se a si mesmo. O discípulo não chega para Jesus e diz, olha, eu quero fazer isso, aquilo outro. Ele diz, Pai, faça a tua vontade. Não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Jesus vai ensinar isso para os discípulos momentos antes da prisão dele. No lugar chamado Jardim do Getsêmani. Ele quis orar com os discípulos, mas eles não conseguiram. Dormiram. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus orou ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele continua. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Está cheio de discípulos, cheio de vontade, cheio de senhorio pessoal. Eu sou o rei da minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Calma, tem alguma coisa errada na sua compreensão. Você não compreendeu que Jesus é Senhor. Você não é Senhor. Agora você pode escolher ficar brigando, se debatendo com o Senhor a vida toda. Mas o discípulo quebrantado, ele reconhece a força do seu eu, da sua vontade, e ele nega, no sentido de dar o espaço para a vontade de Deus. E isso é sabedoria, sabe por quê? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade do discípulo é limitada aos seus interesses, ao seu egoísmo, à sua soberba, à sua autoconfiança. Mas o discípulo que luta para viver segundo Deus, ele ora todos os dias conforme Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua. O discípulo é uma pessoa quebrantada. Ele sabe que na vontade dele não há sabedoria como a sabedoria de Jesus. Significa que o eu é expulso do seu trono e Jesus exerce a autoridade. Ele diz, olha, mas tem outra coisa aqui, outra implicação. Tome a própria cruz, tome a sua cruz.
E esse texto aí, ele é citado diversas vezes pelos cristãos de um modo geral, para se referir a qualquer tipo de sofrimento. Tome a sua cruz. Ah, é a minha cruz. E na cabeça de algumas pessoas, a cruz pode ser uma enfermidade, pode ser uma pessoa, pode ser o cônjuge, pode ser um parente, pode ser alguma coisa. Mas na verdade, será que é isso que Jesus Cristo está dizendo? A cruz não é nenhuma fraqueza física, nem alguma angústia mental. Isso, de fato, todos os cristãos estão sujeitos. A cruz é um caminho escolhido, é um caminho que, segundo o curso deste mundo, é alvo de desonra, assim como foi com Cristo. Tomar a sua cruz é você assumir a sua fé na pessoa de Jesus e pagar as consequências por isso. Talvez rejeição, né? A gente vai vendo isso e daqui para frente muito mais. O nome evangélico ficou muito presente na mídia. E depende da caricatura que se apresentou, é uma figura estranha. Então você assumir, não, eu sou um seguidor de Jesus, sou um discípulo de Jesus. Isso pode trazer alguma implicação. Talvez você não vai ser convidado para algum tipo de reunião. Talvez você não vai ser convidado a compartilhar de algum gracejo, porque você é esse bicho chamado Evangelho. Mas na verdade, evangélico é um rótulo que deram. Você precisa ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. É a palavra que o Novo Testamento usa. Jesus usa muito isso. E você é alguém que vai tomar a sua cruz. Você vai estar pronto a assumir a sua fé na pessoa de Jesus. Nesse caso, essa cruz simboliza vergonha, perseguição e os ultrajes que o mundo acumulou sobre o Filho de Deus. E vai acumular também sobre aqueles que se levantam contra as ideias prevalentes do mundo. Alguém que vai contra a correnteza. Agora tem uma forma de evitar a cruz. É você se conformar com o mundo. É você ter um discurso onde você diz, não, eu sou discípulo de Jesus, mas você tem uma prática igual ao mundo. Você se torna você se conforma com o mundo. E aí você vai ficar livre dessa cruz aqui. A cruz é o caminho de instrumento da morte do eu. Cruz é morte. Então negue-se a si mesmo, porque vai ser importante. Porque se você valorizar muito o seu eu, você vai desonrar o nome de Cristo. Você não vai botar na balança e você não vai querer perder. Você não vai querer sofrer. Você não vai querer passar vergonha por causa de Jesus Cristo. Depois Jesus diz, olha, siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, entende-se que o seguir Jesus requer observação daquilo que de fato caracterizou a vida de Jesus. E como foi a vida de Jesus? Algo marcante. Uma vida de obediência à vontade do Pai. Jesus sempre deixou bem claro, aquele que me enviou. Mas a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito são iguais. Deus é trino. 3 pessoas que partilham da mesma essência. E eles são iguais. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas quando Jesus aceitou a missão de se encarnar, de tornar homem, ele veio submisso à vontade do Pai e exerceu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Submissão. Vontade daquele que me enviou. Isso era muito forte para Jesus. Quando eles estão passando por
Samaria e indo para Galileia, os discípulos deixam Jesus e vão buscar comida. Quando eles chegam, eles dizem para Jesus: mestre, come. Aí Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não têm, que vocês não conhecem. Aí eles olharam para o outro: mas alguém trouxe comida? Aí Jesus diz: olha, a minha comida é fazer a vontade e realizar a obra daquele que me enviou. Ou seja, a minha prioridade é fazer a vontade do Pai. E ele fez isso no poder do Espírito Santo. Obediência. Então, seguir Jesus envolve obediência a Jesus. Envolve submissão a Jesus. Assim como Jesus foi obediente. Mas sabe outra coisa que intriga a vida de Jesus, que desafia? Uma vida de serviço pelos outros. Ah, como isso nos humilha. Quão pouco ou quase nada temos feito em favor dos outros. Até fazemos para os outros, desde que seja nossa família. Mas saiu daqui, geração ocupada, cheia de compromisso, que enxerga muito pouco ou quase nada dos outros. Jesus olhava para as pessoas marginalizadas, as pessoas excluídas. Ouviu várias vezes: ei, como é que pode? Ele diz ser Deus e está comendo com publicano e pecadores. Como é que pode? Uma vida de serviço aos outros, uma vida de perseverança, uma vida de desprendimento. Jesus viveu com quase nada. Aliás, com o que os outros davam. Jesus não teve salário, teve ofertas, né? Jesus não foi recebido pelos grandes, não participou das principais festas de Jerusalém. Vida simples, desprendido, porém, homem de domínio próprio, controle, manso, bondoso, fiel. Você enxerga isso em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Assim, para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos andar como ele andou. Essas são as condições colocadas. Por último, última exigência: entender as vantagens do discipulado e se alegrar nelas. Olha o versículo 35. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Verso 1 do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus agora passa a apresentar alguns argumentos em favor das vantagens de alguém segui-lo. Primeira coisa, que no reino de Deus, quem perde é o que ganha. Não foi isso que ele disse? Quem quiser salvar a vida, deve perdê-la. E quem perder a vida por causa de Jesus, do Evangelho, vai salvá-la. Ou seja, no reino de Deus, quem perde é o que ganha. Isso é diferente da nossa perspectiva totalmente. A perspectiva de Deus é diferente da perspectiva humana. Seria dizer que o caminho proposto pelo Messias é um caminho muito pesado. E talvez alguns vão dizer: não, eu não quero esse caminho. É muito para mim.
Eu quero primeiro aproveitar a vida. Eu quero primeiro usufruir de algumas coisas que essa vida tem. E segundo a Bíblia, da perspectiva da eternidade, isso é uma grande tolice. Por quê? Porque quem quiser salvar a vida nesse mundo, vai perdê-la para a eternidade. Esse convite deve ser entendido à luz de um tempo amplo e completo. Ou seja, pense nesse perder e ganhar à luz da eternidade. E quando você olha para a eternidade, esse tempo que passamos aqui é muito insignificante, é muito pequeno. E não dá para sacrificar as coisas do futuro por as coisas desse mundo aqui agora. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: olha, a glória que vai ser revelada é tão grande que não dá para ser comparada com as coisas daqui. É algo muito maior. Mas quem quer ganhar essa vida, vai perder. Mas quem abre mão, por amor a Cristo, vai ganhar. Outra vantagem é o valor da alma. Todo mundo tem uma alma, todo mundo. E geralmente, nesses últimos tempos, o que é que a gente percebe? Há um cuidado do corpo e um desprezo da alma. Talvez uma dica para empreendedores: monta uma academia. Eu não sei se você tem essa experiência. Às vezes você chega num bairro aqui da nossa cidade que você imagina que o que você não vai encontrar lá é uma academia. Mas tem. Talvez não tem farmácia, mas tem uma academia. Uma preocupação com o corpo e a alma. Cuida do corpo com alimentos, com remédios, mas vivem como se não tivessem alma. Não cultivam a alma. Só que Jesus está dizendo que a alma é eterna. O ser humano é constituído de uma parte material e uma parte imaterial. E a parte imaterial, ela é eterna. Ela é eterna. O corpo passa, mas a alma é eterna. Ela vai ultrapassar os limites da morte. Por isso que Jesus diz que ela é o bem mais precioso que alguém pode ter. E a pergunta que ele faz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma no final? Todo mundo quer dinheiro, muito dinheiro. Quanto mais, melhor. Foi perguntado para um homem muito rico o que precisava para ele ficar feliz com a riqueza. Só um pouco mais. Só um pouco mais. Só um pouco mais. Olha, o mundo, a riqueza do mundo é inferior ao valor da alma humana. Não há nada que pague. Por isso precisamos acertar a nossa vida com Deus. O dia do juízo, por exemplo, as riquezas vão contribuir com o quê? As riquezas livrarão as pessoas do julgamento final? Elas não vão poder contratar bons advogados. Elas não vão poder comprar nesse julgamento. Olhe para a eternidade e pense na sua vida aqui. Você já acertou a sua vida com Jesus? Você já disse: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Eu quero ser um discípulo. Eu sei das implicações, mas eu quero. Porque eu entendo que quem perde essa vida neste mundo vai ganhar para a eternidade. Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vida verdadeira, vida com sentido, vida com significado, através de um relacionamento com a pessoa de Jesus. O que é a vida eterna? Jesus diz: que conheçam a ti e creia que tu me enviaste. João 17:3. A vida eterna é conhecer Jesus, é saber quem Ele é e se relacionar com Ele à luz desse significado.
E no versículo 38, nós entendemos que o dia do juízo, na vinda gloriosa de Jesus, vai confirmar tudo isso. Haverá um dia em que o Messias virá em glória, exatamente como foi anunciado lá no Antigo Testamento. Mas ainda não é agora. Mas haverá um dia que ele virá em glória. Haverá um momento de grandes recompensas. O reino de Deus está aqui e agora. Hoje ele não tem um caráter glorioso. Não é um reino de expressão. O Salvador, o rei desse reino, foi morto e rejeitado pelos homens. O reino está presente, mas ele avança silenciosamente através da vida de pessoas que se dobram aos pés de Jesus, que reconhecem que Jesus é Senhor. O reino de Deus está avançando através de corações humildes e quebrantados, que reconhecem a sua carência divina, a sua necessidade de Deus, que reconhece a sua condição e clama pela misericórdia de Deus. Faça isso, siga-o fielmente todos os dias da sua vida, tomando cada dia a sua cruz, aceitando sofrer por causa do nome de Jesus. Jesus nunca negou: eu sou rei, eu sou Deus, mas eu vou para a cruz. Se vocês quiserem me seguir, devem ir para a cruz. Vocês devem me encontrar na minha morte, para que vocês possam usufruir da minha glória. Está seguindo Jesus? Está sendo fiel? Não está seguindo Jesus? Não começou? Quer começar? Quer segui-lo? Abra o seu coração. Senhor Jesus, eu quero seguir o Senhor. Eu quero o seu jugo que é leve. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero que as tuas promessas sejam para mim. Faça essa oração.